E aí, pessoal, beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é a ilustração que eu fiz. Como vocês podem ver, eu não sou um bom desenhista, mas é assim, você não precisa ser um ilustrador, tá? Basta que você tenha uma noção mesmo de ilustração, você pode ver imagens na internet para usar como referência e tal. Certo? Eu tirei uma foto do meu celular e aí trouxe para cá. E aí, essa imagem aqui é uma imagem que a gente vai usar como referência, beleza? A gente vai utilizar para pegar as cores, tá? E além das cores, a gente vai utilizar também para ver alguns detalhes de olho, nariz, orelha, rabo, essas coisas. Tá? Porque a gente precisa ter uma imagem, apesar da gente fazer a ilustração, ela é baseada na imagem real. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o Illustrator, ok? E antes da gente começar, gente, as ferramentas básicas do Illustrator elas são bastante poderosas e vocês vão utilizá-la em quase todos os trabalhos, desde o iniciante até o avançado, ok? Então vamos lá. A gente vai criar um novo documento, certo? E aqui vocês têm várias opções de artboard, né? Várias opções de páginas. Então, se você quer trabalhar para web, para impressão, para filme ou para ilustração, ele tem aqui esses presets. Eu gosto de utilizar mesmo o A4, ok? Então eu vou pegar aqui o meu papel A4 e vou colocar ele em paisagem, tá? Que é como eu gosto de trabalhar. E eu vou utilizar aqui a medida em milímetros, ok? E como a gente vai trabalhar, não vai ser um trabalho que vai ser utilizado para impressão, eu vou trabalhar com a escala de cor RGB, beleza? Resolução 300 ppi, tá bom? E aí a gente vai dar um create. E aí ele vai mostrar aqui a nossa página inicial, tá? Então, antes da gente começar, eu vou dar algumas dicas de como você navegar pela página, tá? Se você utilizar a barra de espaço, tá? Apertei a barra de espaço, ele muda o ícone para essa mão, tá? Que é onde eu posso navegar pela minha área de trabalho e assim eu consigo ir para um lugar, de um lugar para outro, beleza? A outra dica, pessoal, é o zoom, tá? Então, se você segurar Ctrl barra de espaço ou como de barra de espaço, dependendo se você está no PC ou no Mac, tá? Então, como de barra de espaço, no meu caso, ele cria esse ícone, tá? De essa lupa com sinal de mais. Então, se eu pegar ela e arrastar para a direita, ele vai aumentar. Se eu pegar e arrastar para a esquerda, ele vai diminuir. Ó. Então, direita aumenta e esquerda diminui, ok? Então aqui você consegue aumentar, com a ferramenta de barra de espaço você vai navegar pela sua área de trabalho, pela sua página. Isso é bom porque ajuda bastante a gente a navegar pelo programa, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai importar nossa imagem, tá? Nossas duas imagens, a ilustração e a foto. Então a gente vai em File e aqui no Illustrator é Place. Então a gente vai agora na nossa pasta, tá? E vamos importar aqui o nosso gato e a nossa foto, tá? E aí ele fica com essa opção link marcado. O que é essa opção link, gente? É o seguinte: quando a gente vai importar uma imagem para dentro do programa, tá? Ele já fica com essa opção link ativado. Por quê? Porque ele não vai realmente importar a imagem. Ele vai pegar o caminho da imagem e te dar um preview dentro do programa. E isso faz com que o seu arquivo seja mais leve. Agora, por exemplo, se você colocar como link e você for abrir em outro computador e não levar as duas imagens, ele vai dar um erro na hora de abrir. Então a opção link é legal porque o seu arquivo vai ficar bem leve.
tá? Mas aí se você for levar o arquivo para um outro computador, para o cliente, enfim, aí você salva a pasta inteira, tá? E aí ele vai abrir normalmente, ok? Então eu vou dar aqui um place e aí ele vai vir com as duas imagens. Então a primeira, ele dá um preview aqui, que é a nossa foto, tá? Então a gente clica e arrasta para o tamanho que a gente quer e solta. E aí agora ele vem com a thumbnail da nossa ilustração. Clica e arrasta até o tamanho que a gente quer, tá? Quando a gente usa o link, certo? Ele fica com esse X aqui na imagem, ok? E se eu quiser realmente importar para o meu arquivo, basta eu vir aqui e clicar em Embed. E aí, quando isso acontece, ó, ele importou para dentro do programa, tá? Então eu não preciso mais levar a imagem, basta eu levar o arquivo do Illustrator, que ele não vai dar erro, ok? Então ele não fica com esse X, tá vendo? E aqui ele fica com X, ele está dizendo que aqui é só um preview, certo? Então eu vou voltar clicando aqui o Embed, e aí ele vai pedir para eu salvar o arquivo, tá? Eu vou salvar como ilustração, porque a gente não salvou ainda, tá? Então eu vou salvar e aí ele vai voltar a ser como link, tá? Então se você quiser saber se seu arquivo está linkado ou se ele está importado para dentro do programa, é só você colocar o mouse em cima que ele vai mostrar isso para vocês. Beleza? Eu vou selecionar os dois, eu clico e arrasto aqui, tá? Eu não preciso arrastar, selecionar o objeto inteiro, tá? Basta eu selecionar, passar aqui um pouquinho por cima e ele já seleciona. Beleza? Então eu posso selecionar os dois clicando só nessa área, tá? E vou levar aqui para fora da página a nossa foto, tá? Porque não vamos utilizar agora e vamos ficar apenas com o nosso gato. Beleza? Então vamos lá. Uma das coisas bem legais é você poder bloquear o seu desenho para que você possa desenhar por cima, tá? Para não correr o risco da gente ficar mudando a nossa ilustração de lugar, certo? Então, para fazer isso, a gente vem em Layers e nós podemos bloquear, lembrando que se eu for utilizar qualquer ferramenta nessa camada, ele não vai habilitar, tá? Você não vai conseguir fazer nada. Então, você vem aqui embaixo e nesse sinalzinho de mais, você cria uma outra camada e aí sim é a camada que a gente vai fazer nossa ilustração. Porque aí nós podemos desenhar por cima, ó, e a nossa ilustração ela não vai sair do lugar, beleza? O que a gente pode fazer também, tá? E que eu aconselho bastante antes de você bloquear, você vem aqui em propriedades e aqui em opacidade você diminui um pouco, tá? Porque aí você vai poder cobrir por cima e ao mesmo tempo ver o seu desenho. Então, ó, vou reduzir aqui para 25%. Para mim tá bom. Vou selecionar aqui a nossa imagem e vou aqui em Layers e vou bloquear aqui a nossa camada, tá? Então vamos aqui para Layer 2, vamos voltar aqui para as propriedades. Então nós vamos começar a desenhar o nosso gato agora, certo? O nosso gatinho aqui. Uma coisa que a gente precisa entender é que todo desenho ele é baseado nas formas geométricas, certo? Então triângulo, retângulo, círculo. A gente sabendo disso, tá? A gente vê aqui que o nosso gato, eu vou mudar aqui a cor, tá? Nesse canto aqui, gente, ele vai ter uma outra dica, tá? Ele vai te dar aqui o preenchimento e o contorno, tá? O preenchimento, quando ele fica com essa linha vermelha aqui, é porque ele não existe, tá? Ele não tem nenhum preenchimento. E o contorno, esse aqui de baixo, ele está me dando a cor branca. Para me alterar, basta eu clicar aqui, tá? Eu clico no contorno e ele vem para essa paleta aqui. E aqui eu posso colocar a cor que eu quiser, tá? Utilizando os sliders e tal. Então, analisando o nosso gato, a gente vai ver que, tá? Aqui é um triângulo, tá? Outro triângulo,
aqui é um retângulo, aqui é um círculo, tá? Aqui é outro retângulo, ok? Aqui nas patas dele é um círculo, tá? Metade de um círculo, mas é baseado em círculo, tá? A única parte do nosso gato que não vai ser baseado em nenhuma forma geométrica é a cauda dele, tá? Porque é um desenho mais orgânico, então você pode vir e fazer do jeito que você quiser, ok? Então, sabendo disso, a gente vai agora começar a nossa ilustração. Então, vamos começar com a ferramenta caneta, tá? É uma ferramenta que vocês vão utilizar muito. Então, para utilizar a caneta, basta a gente clicar onde quiser. No caso, eu vou clicar aqui em cima. E aí eu levo o mouse para onde eu quero, tá? Na posição que a gente quer. Clico de novo. E aí clico de novo e fecho aqui a nossa ilustração aqui em cima, tá? E aí não se preocupe se passar aqui, tá? Do desenho de baixo, vocês não se preocupem com isso, que existe uma maneira da gente ir corrigindo. Bom, depois que a gente fez a orelha, tá? A nossa orelha aqui utilizando o triângulo do lado esquerdo, a gente vai levar para o lado direito. Então, para duplicar, basta você apertar no Alt, tá? Clica aqui no nosso objeto e leva para a direita. E aí vocês vão perceber que tem uma linha aqui rosa, uma linha magenta, que ela está dizendo que o nosso objeto está alinhado na horizontal, beleza? Então, quando tiver aqui, ó, alinhado na horizontal, você solta, tá? E essa opção, ela é ativa, tá? Por padrão, mas se não tiver no software de vocês basta vir aqui em View e bem aqui tem essa opção Smart Guides, ok? Como de U, tá? Vocês habilitam, que é bem legal para alinhar objetos. E agora nós vamos abrir a nossa janela de Transform, tá? Ela fica aqui também, tá? Mas se não tiver aparecendo aqui, não tiver mostrando para vocês, vocês vêm em Windows e aí Transform, vocês selecionam que ela vai aparecer, tá? Então, com a janela Transform, nós vamos fazer o quê? Vamos selecionar aqui o nosso objeto e aqui no canto superior direito, a gente vai clicar nessas três linhas aqui e vai dar um flip horizontal, ok? Porque aí ele vai espelhar a nossa imagem, certo, gente? Então, essa ferramenta, essa janela Transform aqui também é algo que vocês vão utilizar bastante, tá? Então, vamos lá. Feita a nossa orelha, as nossas duas orelhas, nós vamos aqui na ferramenta de retângulo, tá? E como é que a gente utiliza ela? A gente apenas clica e arrasta, ó. Clicou, arrastou e ele vai me dar um retângulo, tá? Se eu apertar a tecla Shift, ele vai me dar um quadrado, porque aí ele vai aumentar ou diminuir na proporção. Beleza? E aí, como ele travou aqui, ó, ele trava aqui no nosso canto superior esquerdo para você poder arrastar. Então, como é que eu movo depois que eu travei ele aqui nesse ponto? Basta você apertar a barra de espaço e aí você consegue mover ele para qualquer lugar. Eu vou colocar aqui, tá? Alinhado aqui a nossa cabeça do desenho. E aí, depois que alinhar, eu solto a barra de espaço e completo aqui a cabeça do nosso gato. E aí, depois que a gente fez isso, o Illustrator vai nos dar essas opções aqui, ó, tá? Que são esses círculos pequenos que tem aqui em cada canto. Então, se eu clicar em um deles e arrastar, ó, ele vai arredondar para nós. Bacana, gente? Vamos continuar agora. Então, depois de feito aqui a base da nossa cabeça, a gente vai tirar essa parte que ficou dentro aqui invadindo, tá? Então, a gente seleciona os três elementos e vem aqui na opção de mesclagem, tá? Como é que ela funciona? Quando você passa o mouse em cima, ela vai te dando as áreas, tá? Que ela está selecionada. Como eu quero tirar essa parte aqui de dentro, o que é que a gente vai fazer? Eu vou clicar, tá? Na nossa cabeça aqui e aí eu arrasto o mouse para onde eu quero que ele mescle. Então eu arrasto para cá, ele selecionou, eu arrasto para cá, ele selecionou e aí eu solto. Então, na verdade, ele eliminou, né? Ele uniu aquelas duas partes
com a cabeça. Beleza? E aí a gente tem nossa cabeça e aqui as nossas duas orelhas. Tá? Então, vou aumentar aqui, tá? Comando barra de espaço e arrasto. E aí a gente vai desenhar agora o olho do nosso gato. Então, vamos lá. Vamos pegar a ferramenta de círculo, tá? Clico e seguro e ele vai mostrar essas opções. Linha, estrela, polígono, elipse, retângulo. E aí nós vamos escolher a ferramenta de elipse, tá? Que funciona do mesmo jeito que a ferramenta de retângulo. Eu clico e arrasto, ele vai me dar a elipse. Com a tecla Shift, ele vai me dar o círculo, tá? E com a barra de espaço eu consigo mover para onde eu quero. E aí basta eu diminuir e solto. E aí agora a gente tem o nosso olho. Para fazer a parte de dentro, eu vou copiar, Command C ou Ctrl C, e vou apertar o Command F, tá? Porque se eu apertar o Command V, que é o de colar, ele vai colar em um outro local, tá? Para ele colar exatamente em cima é Command F ou Ctrl F. Ele cria, ele cola em cima do nosso objeto. Então vou voltar e aí nós vamos distorcer, tá? O nosso círculo para formar aqui a parte de dentro do olho, beleza? E aí agora a gente vai pegar o círculo e fazer aqui a parte de dentro, tá? Com a tecla Shift, porque aqui a gente quer um círculo mesmo. E aqui a gente tem o olho do nosso gato, tá? Vou só dar uma olhada aqui no nosso desenho. A gente vê que o olho do gato ele é diferente, né? Então vamos alterar aqui, tá? A gente sabe que ele é mais achatado, não é isso? E eu acho até que ele não tem essa parte do centro, tá? Então vamos fazer só assim mesmo, tá? Por isso que a gente precisa da imagem de referência, porque alguns a gente pode deixar do jeito que estava no meu desenho, pode, tá? Porque é um desenho não é um desenho realístico, tá? É um desenho meio cartoon e tal, mas a gente se baseia mesmo assim pela realidade. Então por isso que eu aconselho a gente sempre ter a nossa foto, tá? De referência. Então, feito aqui o nosso olho esquerdo, para fazer o direito é só a gente duplicar, tá? Então, Alt, clico e arrasto. E aqui a gente tem um olho do nosso gato, tá? Então, agora a gente vai fazer a boca. A boca, ela é... Agora, para fazer a boca, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó. A boca, ela é assim, tá? Que é o quê? Tá, se a gente for analisar, é um círculo aqui, metade de um círculo, né? Metade de um círculo e uma linha. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o círculo e aí com a ferramenta de nó, eu vou apagar essa parte aqui de cima, ó. Delete. E aí eu venho com a caneta, clico e arrasto para cima. Tá? Ó, o Smart Guides ele ajuda a gente nisso. Então, para fazer a boca, gente, é o seguinte. A gente vê que deixa eu pegar aqui. A gente vê que é metade de um círculo e ela tem essa linha aqui em cima. Ok? Então, a gente sabendo disso, nós vamos aqui na nossa ferramenta de elipse, aperta Shift, clica e arrasta. Ok? E aí ele vai dar o círculo. Se eu pegar a ferramenta aqui de nó, selecionar só esse de cima e apagar, apertar Delete, ele vai nos dar aqui a metade de um círculo. E aí a gente vem com a caneta, clico aqui onde eu quero dar continuidade e arrasto para cima. Tá? Para ficar reto, o Smart Guides ele nos orienta, mas caso esteja desabilitado, você vem com a tecla Shift e ele trava aqui na vertical, tá? Ou na horizontal, beleza? Então eu vou e clico, tá? Para fazer o outro lado, tá? Basta eu fazer outro círculo, mas aí uma maneira melhor da gente fazer é a seguinte.
Vamos selecionar aqui o nosso objeto. E vocês vão perceber que ele nos dá, né? Toda a seleção que a gente faz, ele vai dar esses 3 pontos aqui em cima, esses 2 laterais e esse aqui dizendo que é o centro e esses 3 embaixo, tá? Então são 3, 6, 9, que ele vai reproduzir justamente aqui, ó, aqui em cima, tá? Na aba de transform, ok? E eu posso selecionar qualquer um deles, tá? Geralmente ele fica selecionado no meio. Então, ele selecionado no meio, se eu copiar nosso objeto, Ctrl C e Ctrl F ou Command F para ele colar no mesmo lugar, tá? E a gente vier e dar um flip horizontal, ele vai fazer esse U, porque ele fez o espelhamento, tá? Se baseando pelo centro. Só que a gente não quer isso, a gente quer que ele espelhe para o lado direito. Então a gente seleciona aqui o nosso ponto do lado direito, no centro, e aí a gente repete o processo e ele vai espelhar para o lado direito. Beleza, gente? Então isso aqui é útil quando vocês forem espelhar objetos. Tá? Então, feita a nossa boca aqui, eu vou selecionar e vou levar ela para cá, onde a gente quer. E vocês percebem que, deixa eu aumentar aqui, algumas linhas ficam mais finas e outras ficam mais grossas, tá? Isso acontece porque quando a gente está aqui com o nosso objeto e ele tem um contorno, tá? O Illustrator ele já deixa essa opção aqui habilitado, tá? Por quê? Porque se o que é que ele está dizendo? Scale, Strokes e Effects. Então, quando a gente reduz, ele vai reduzir o nosso contorno proporcionalmente. Isso facilita por quê? Porque se eu pegar aqui a nossa cabeça, por exemplo, e essa opção não estiver habilitada, eu vou desabilitar e reduzir, olha o que é que vai acontecer. Tá? Ele não vai diminuir o contorno e aí a nossa ilustração vai ficar com esse problema. Tá? Eu vou voltar aqui, como dizer, ok? E aí com essa opção habilitada, eu diminuindo, ele vai diminuir na proporção e o nosso objeto não vai sofrer nenhuma distorção. Tá? E para deixar o contorno igual, basta eu selecionar aqui os objetos que tem contorno. E aqui em Stroke, ó, ele não deu nenhum valor porque tem vários valores aqui. Mas eu posso colocar aqui o valor que eu quiser e agora ele vai deixar todos da mesma espessura, tá? Então eu vou deixar nessa aqui, beleza? Então, gente, agora vamos fazer o bigode, tá? Que é nada mais do que 3 pontos e uma linha. Então, vamos lá. Fazer aqui o círculo. Ok? Eu vou aumentar, ó. E a gente vai navegando aqui, como eu falei para vocês. Vou converter aqui só em preenchimento. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e clico nessa seta aqui. E aí ele inverte, tá? Se eu quiser colocar um preenchimento, basta clicar embaixo. Coloco aqui a cor que eu quiser, tá? E aqui eu posso aumentar ou diminuir. Mas como eu não quero, eu posso simplesmente clicar aqui e selecionar aqui esse ícone aqui com a linha vermelha, tá? E aí ele não dá um preenchimento no contorno, tá? Então vamos lá. Selecionar aqui. Deixa eu fechar. E com a caneta, vou colocar aqui em cima para ajudar. Eu vou duplicar, colocar outro aqui e colocar outro aqui com a tecla Alt. E com a caneta a gente vai fazer. Clica aqui no meio e coloca aqui para cima. Tá? E aí eu aperto ESC, que aí ele tira a seleção. Beleza? Aí ele ficou aqui, como ele está com preenchimento, tá? E no caso aqui é contorno, eu vou só inverter aqui. Tá, gente? E aí, quando a gente desenha essa linha, tá? Por padrão, ele fica com esse canto aqui quadrado. Certo? Uma forma da gente trabalhar isso, basta eu selecionar aqui, ó. E se eu apertar aqui em Stroke, ele vai nos dar algumas opções.
Se eu quiser dashed line, que é linha pontilhada, eu diminuindo, ó, ele vai fazer isso, ok? E aí eu posso ter seta, tá? No canto, ele nos dá um modelo, eu vou colocar aqui o padrão, tá? E uma das opções é essa parte aqui de cap, que ele arredonda, tá vendo? Então, no nosso caso aqui da ilustração, fica melhor. Uma dica aí para quando vocês estiverem trabalhando com contorno, tá? Com linhas. E aí nós vamos repetir aqui. ESC, tá? Para tirar a seleção, e vamos repetir aqui também. Tá? Eu vou colocar aqui mais ou menos o mesmo ângulo desse. E aqui tá bom. Aperto o ESC para tirar a seleção. E aqui a gente tem o nosso bigode do lado esquerdo. Para levar para o lado direito, eu vou selecionar aqui os três, tecla Alt, levo para cá para o lado direito, venho aqui em Transform, Flip horizontal e posiciono mais ou menos do mesmo lado do outro, tá? Então, vamos lá olhar para o nosso gato, a nossa foto aqui, certo? Já que a gente terminou a cabeça, a gente vê que o bigode dele, ele fica bem dentro da boca, né? Então tá errado aqui, ó. Vamos corrigir. Ele fica mais ou menos... Eu vou agrupar, tá? Ctrl G. Ou então eu posso selecionar aqui os nossos objetos e vem aqui e Group. Beleza? Então a gente vai colocar... Ele fica mais ou menos aqui, ó. A gente vendo pela foto, tá? Só que fica muito grande, então eu vou diminuir aqui. E aí fica melhor assim, né, gente? Então é para isso, né? Eu vou repetir, é para isso que a gente usa as imagens originais, tá? Para a gente ver e analisar como é que está o nosso desenho. Como a gente fez aqui a cabeça, vamos fazer agora aqui o corpo dele, tá? E como a gente viu, ele é um retângulo, então eu vou clicar aqui embaixo e venho para cá. Beleza? Com o Smart Guides ativo, ó, ele meio que gruda aqui, ó, quando a gente chega perto. Tá? Por isso que é legal a gente trabalhar com ele. Tá? E aí, feito isso aqui, ele é mais fino. Tá? E ele fica no meio. Ok? Vamos colocar no centro. Aqui. Tá? Porque a gente está usando o nosso desenho apenas como referência. E aí em cima aqui, gente, ó, ele tem esse canto arredondado. Então, a gente vem com a nossa seleção de nó, clica aqui na parte de cima, no nosso primeiro nó, com a tecla Shift apertada, eu clico no segundo e aí ele seleciona os dois. Então, basta eu clicar e arrastar. Ok? Bom, temos o corpo. Agora vamos fazer a pata. Antes da pata, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a parte de trás aqui. Tá? Então, ó, ele nos dá aqui mais ou menos a base. Ó. Eu clico e arrasto para cá. E aí, a gente sabe que é arredondado apenas em cima. Eu clico e arrasto, seleciono esse ponto. Seleciono esse com a tecla Shift apertado, tá? Para selecionar os dois. E clico e arrasto. Ok? E ele não tem essa linha aqui no meio, né? Porque essa parte aqui é a parte de trás do nosso gato. Então, a gente pode selecionar os dois e usar a ferramenta de mesclagem. Eu quero unir esse com esse. Beleza? E aí a gente tem agora os nossos três objetos aqui. A pata, gente, é uma elipse, tá? A gente vai fazer o quê? Vamos fazer isso aqui, ó. Aí eu vou selecionar aqui, vou ajustar mais ou menos onde eu quero, vou duplicar
colocar aqui do lado. Ok? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos mesclar. Certo? Antes de mesclar, vamos fazer o seguinte. Tá? Eu vou ensinar uma outra maneira, não é a maneira mais fácil, mas é só para vocês entenderem, porque vocês podem usar em outras ocasiões, tá? Só para vocês aprenderem mesmo. Como eu quero cortar aqui embaixo, ó, eu vou pegar um retângulo, vou fazer isso aqui, ó. E aí, com o retângulo selecionado, eu seleciono aqui, né, esse círculo aqui do lado esquerdo, os dois, e eu venho aqui e ele tem essas opções de unir, de aparar, de pegar a interseção interna e externa. Então, se eu aparar aqui, ó, ele vai me dar essa parte aqui. Ele vai cortar a parte de baixo. Eu vou ensinar para vocês uma outra técnica para a gente aparar objetos, tá? Sem ser usando, porque eu posso aqui, ó, clicar na ferramenta de mesclagem, e aí deixa eu selecionar primeiro. Pega a ferramenta de mesclagem, clico aqui, ó, e aí eu venho de novo e faço só apagar. Beleza? Mas tem uma outra forma também, ó, ele deu esse bug aqui, mas ó, a gente vem e apaga. Tem uma outra forma também, tá? Que ela não é a mais fácil, mas que vocês podem utilizar em outros projetos. Então, para mostrar para vocês, nós vamos fazer o seguinte, ó. Pegar aqui o nosso retângulo, vou cobrir aqui, ó, até a linha de base. E aí eu vou dizer o que? Eu vou selecionar selecionar o círculo que eu quero cortar e venho aqui, ó, e clico nessa segunda opção, que é a ferramenta de aparar. Quando eu clico, ele vai e apara aqui o nosso desenho. Beleza? Vocês podem utilizar as duas maneiras, tá? Nesse caso, a ferramenta de mesclagem é mais prático, mas em outros casos vocês podem querer utilizar a ferramenta de aparar e soldar. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta, tá? Então é basicamente isso. Eu vou pegar um triângulo, vou duplicar ele, certo? E aí vou selecionar os dois. É basicamente o que vocês estão vendo, tá? Ó, se eu clicar na primeira opção, ele vai unir, ele vai soldar, né, como a gente chama. Se eu clicar com essa ferramenta, ele vai aparar, tá? Aparou, beleza? E aqui tem uma dica, tá? O objeto que tiver, eu vou mudar aqui a cor. Vou colocar aqui um vermelho para a gente poder ver. O objeto que tiver em cima, ele vai usar para aparar aqui o de baixo e vai excluir, ok? Ó, ele vai excluir. Se eu quiser preservar esse objeto, então eu tenho que colocar ele para baixo. Então, Select ou Object, Arrange e Send to Back. Ele vai agora ficar por trás. Ok? Ó, como vocês estão vendo aqui. E aí, se eu fizer isso, ele vai preservar agora o nosso quadrado vermelho. Tá? A outra ferramenta, ele vai preservar o que está aqui entre os dois. Ok? Ele vai fazer isso. E esse último aqui, ele faz exatamente como está aqui na imagem, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vou selecionar, vou clicar, tá? Ele agrupou, eu vou desagrupar aqui, ó. Ele vai fazer exatamente, ele vai tirar a parte que estava aqui entre os dois. Ok, gente? Então é para isso que ela serve, tá? Vamos lá, voltar para o nosso desenho. Então, para tirar essa linha aqui, ó, do meio, que a gente não quer, vamos selecionar e vamos aqui na ferramenta de mesclagem. Eu vou unir esse com esse. Beleza? Eu vou selecionar esse aqui e vou unir esse com esse. Certo? E aí tem aqui a unha dele, que são 3 linhas, né? A gente vai colocar uma aqui, outra aqui, ESC, outra aqui e ESC
para tirar a seleção. Vamos duplicar e jogar para outra pata. Beleza? Vamos deixar aqui mais afastado para ficar mais parecido com o nosso desenho. Beleza, gente? Então, tranquilo, né? Agora falta o quê? Falta só o rabo. O rabo como eu estou usando o tablet, tá? Uma mesa digitalizadora, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, e fazer isso. Ok? Mas isso só funciona se eu clicar 2 vezes. E aqui em Fidelity, tá? Fidelidade, eu coloco no máximo. Porque se eu deixar aqui no menor valor, ele vai fazer o desenho igual. E aí ele dá as imperfeições. Tá? Então eu quero, para trabalhar com essa ferramenta, com o tablet, você tem que colocar aqui nessa opção mais suave. Ok? E aí você faz só isso. Tá? Você vem, ó, e tenta cobrir. E aí, como é um desenho mais o rabo, como eu falei, né? A cauda, como eu falei, ela é um desenho mais orgânico, então você pode fazer aqui do jeito que você quiser. Uma outra maneira, para quem está usando o mouse, que é mais fácil, é utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de curvas. Como é que ela funciona? Eu vou selecionar, eu venho aqui em cima, e aí eu vou vir onde eu quero um outro ponto, né? Vai fazer essa curva, eu quero outro ponto bem aqui. E aí quando eu levar ele para outro ponto, ó, ele vai fazer a curva, tá? Para a gente da melhor maneira possível, sem distorcer, tá? Então, ó, sabendo disso, eu venho para cá, clico, venho para cá, clico e venho agora para baixo aqui, ó, e clico, tá? E aqui a gente vai perceber, ó, que a nossa curva ficou meio esquisita aqui, tá? Então, essa ferramenta ela permite que a gente corrija isso. Como? Eu vou, por exemplo, clicar aqui e arrasto. Posso clicar aqui nessa seleção, ó, e a gente vai ajustando do jeito que a gente quer, até ficar parecido com a curva que a gente está imaginando. Beleza? E aí você vem com o nó e vai ajustando do jeito que você quiser, tá? Eu posso selecionar aqui nosso ponto, tá? E aí ele nos dá esses dois, essas duas linhas aqui, que eu posso simplesmente clicar e fazer o ângulo que eu quiser, tá? E aí a gente vai fazendo os ajustes finos aqui, tá? Para quem trabalha com mouse é mais fácil. Porque eu estou com o tablet aqui e a gente, ó, mas ficou legal. E aí feita aqui a nossa cauda, o que é que a gente vai fazer? Como ela é um contorno, tá? É uma linha, e o nosso rabo aqui é grosso, a gente vai engrossar ele, tá? Ó. Aumentar aqui a espessura. Beleza? Eu vou tirar daqui, ó, vou colocar para dentro. E vou colocar para cá. Beleza? Só que ele tá diferente porque aqui é um preenchimento e tem um contorno, tá? Aqui é só o contorno. Então, nesses casos, a gente faz o quê? A gente vai selecionar em Object e Path Outline Stroke, que vai transformar o nosso contorno em preenchimento. Aí ele vai fazer isso. Ó. Agora ele não é mais uma linha, agora ele é um preenchimento. Como é que eu sei disso? Eu vou inverter aqui o preenchimento e o contorno. Estão vendo? E aí ficou do jeito que a gente quer. Agora eu vou selecionar os dois, venho com a ferramenta de mesclagem e
Vou unir isso aqui. Beleza, galera? Então aqui, ó, tá o nosso gato. Nosso gatinho aqui, tá? Do jeito que a gente imaginou aqui com a ilustração. Beleza? O que a gente vai fazer agora é colorir ele, tá?